E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João. Meu intuito hoje é passar um pouco de fisiologia, uma noção básica que você precisa para fazer uma boa prova do Enem. Primeiro passo da digestão. Qual é o desafio que a digestão impõe aos animais? Primeiro, nós teremos o quê? O primeiro desafio, quebrar as moléculas. É o primeiro desafio, quebrar essas moléculas grandes ou partículas grandes em moléculas pequenas. Segundo, equilibrar a quantidade de líquidos que fica tanto dentro do corpo, a nível do estômago, como no sangue. E terceiro, proteger você de quê? De substâncias que possam ser nocivas. Quais substâncias? Substâncias tóxicas, outro também que poderia ser nocivo, bactérias, outro que poderia ser nocivo, fungos. Então, esses são os desafios encontrados pelos animais no processo da digestão. Mas agora nós vamos fazer o seguinte, pense onde começa a digestão. A digestão, pessoal, ela começa no que nós chamamos fase cefálica. O que é a fase cefálica? A fase cefálica é a fase que você tem no ato de ver o alimento. Então, a fase cefálica corresponde ao quê? Ao momento que você vê o alimento. Esse momento que você vê o alimento, existe uma interação interessante. Sabe qual é a interação? Do seu sistema digestório com o sistema nervoso central. Sabe por quê? Porque o sistema nervoso central, ele vai receber essas informações pela visão, ele vai receber a informação pela gustação, ele vai receber essa informação pelo odor. Então, há uma interação espetacular na vida do animal. Então, esses animais, como nós, esses animais, eles vão primeiro ver o alimento, depois eles vão sentir o gosto do alimento e depois eles vão sentir o cheiro do alimento. Esse é o primeiro chamado de cefálica, ou seja, é o ato de você ver e de você começar o processo da salivação. Essa fase que nós chamamos cefálica, que está bem explícita aqui, você nota o seguinte, a participação do sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele tem uma coisa interessante. Tem dois lados. Um lado que nós chamamos simpático e outro lado que nós chamamos de parasimpático. Quem comanda a digestão em você é o parasimpático. Por que o parasimpático? Existe uma substância chamada de acetilcolina. E ela que faz o processo, sabe de quê? Do que nós chamamos de contrações. Então, quando você vê falar muito nos livros, você quando lê um livro de biologia, fala assim, ó, movimentos peristálticos. É devido ao quê? Devido ao sistema periférico parasimpático, na qual liberou a acetilcolina. Então, primeiro passo, resumindo, quem comanda a sua digestão é o sistema nervoso periférico parasimpático. É ele que comanda toda a sua digestão. Então, é ele que vai fazer o processo de quê? Salivação. Então, o sistema nervoso parasimpático é ele que vai desencadear o processo da salivação. E o processo da salivação começa quando? Quando você vê o alimento. Então, começou a digestão. No exato momento de você ver o alimento, já começou a digestão. Depois, nós vamos para quê? Nós vamos depois para que esse alimento, ele precisa o quê? Precisa ser transformado. Mas por que transformado? Porque eu preciso pegar essa molécula que é grande, eu preciso transformar em moléculas pequenas. Como que eu vou fazer? Através da dentição. Então, os dentes, eles começam o quê? A triturar, a amassar, perfurar os alimentos, e ele fazendo isso, ele vai diminuindo o tamanho do alimento. Diminuindo o tamanho do alimento para ficar propício para quê? Para que as enzimas, que também são influenciadas pelo parasimpático, certo? Seja liberado junto com a saliva. Então, olha que complexidade que nós temos. Nós temos um controle que é central, um controle que é a nível de periférico, e esse periférico, ele vai
comandar totalmente a sua digestão através do lado parasimpático. O lado parasimpático, ele comanda a sua digestão. Depois nós temos, sabe o que? A fase gástrica. O que é a fase gástrica? Coloquei o alimento na boca, triturei, mastiguei, depois coloquei a saliva para umidificar totalmente esse alimento. A primeira transformação qual que foi? Foi essa saliva que contém uma substância chamada amilase salivar, transforma esse açúcar que veio em grande tamanho, é transformado em um açúcar de pequeno tamanho, que nós chamamos de maltose. Fase gástrica, o estômago. O estômago, ele começa a trabalhar também como? Ele começa agora a liberar, sabe o que? A secreção gástrica. Qual que é a secreção gástrica? Uma delas eu tenho, sabe o que? O ácido clorídrico. Mas também, eu tenho também atividades enzimáticas. Eu tenho uma substância, certo? Que ela é importantíssima na quebra, sabe de quem? Das proteínas. Nós chamamos de pepsina. Essa pepsina, ela tem a função de quê? Tem a função de pegar a proteína que vem do alimento e essa proteína agora vai ser transformada em fragmentos menores. Como que é o nome desses fragmentos? Peptídeos. Então, voltando de novo. Eu tenho o alimento, ele é triturado, ele é mastigado, ele é perfurado, ele é salivado, e com a saliva eu tenho, sabe o que? Uma enzima, a amilase salivar. Lembra de saliva? Aí o que acontece? Essa amilase salivar, ela pega o amido e transforma ele em maltose. Depois, vamos para a fase gástrica. Na fase gástrica, eu vou ter, sabe o que? O suco gástrico. O que o suco gástrico vai fazer? Já não vou preocupar mais com açúcar. Eu vou preocupar, sabe com o quê? Proteínas. Então, ali eu tenho atividade das proteínas. Essas proteínas começam, sabe o quê? Ser quebrada. Ela começa a ser quebrada por quê? Imagine um fio de cabelo. É uma grande molécula de proteína. Imagine agora você cortando esse fio de cabelo em pedaços menores. Isso acontece aqui na fase gástrica. Você tem, sabe o quê? Um grande cabelo, como exemplo, sendo cortado em pequenos pedaços, mas ainda sem condições de ser absorvido. Então, nesse caso, na fase gástrica, eu tenho, sabe o quê? Uma preparação, ou melhor, um início da digestão da proteína. Boca, início da digestão do amido. Estômago, início da digestão da proteína. Na fase gástrica, eu tenho também a atividade do chamado, sabe de quê? Parasimpático. De novo, o que eu falei. Quem comanda a nossa digestão é o parasimpático. Então, agora nós vamos pensar o seguinte. O alimento está no estômago, mas o estômago ele precisa movimentar. Aí aparece aquela substância que eu falei para vocês. Aquela substância chamada de acetilcolina. A acetilcolina, ela vem sobre a musculatura do estômago e faz ele movimentar. Esse movimento serve para quê? Para misturar os alimentos. Isso que é interessante. O parasimpático, ele atua na musculatura do estômago para misturar esse alimento. Então o estômago começa a fazer movimentos involuntários. Esse movimento involuntário, ele ocorre não só no estômago, nas outras regiões, mas minha preocupação por enquanto é que a fase gástrica, ou seja, é o estômago. Depois nós temos a fase intestinal. A fase intestinal corresponde ao quê? Ela começa, sabe como? Lá no duodeno. A fase intestinal, eu tenho, sabe o quê? Lá no intestino delgado, que a primeira porção é o duodeno, ocorre a atividade tanto do pâncreas como da vesícula biliar. Tanto do pâncreas como da vesícula biliar. Quando eu falo assim, tanto de um como de outro, porque um está ao lado do outro. Ou melhor dizendo, um está na frente do outro. O pâncreas de um lado
e a vesícula biliar do outro lado. Então, aqui eu tenho a fase intestinal. É quando aquilo que foi digerido no estômago, ele passou e foi para o quê? O duodeno. Então, a fase intestinal, aonde que ele começa? Ele começa, sabe onde? Justamente, sabe onde? No intestino delgado. E ele na onde que termina? Na onde? Nas fezes. Então, aqui nós fizemos um breve resumo do que seja a digestão. Eu disse para você, nós temos que pensar em 3 fases, certo? Primeiro, eu tenho a boca fazendo a primeira digestão do amido. Depois, eu tenho o estômago fazendo a primeira digestão das proteínas. E eu tenho outras transformações que vão ocorrer na fase intestinal. Ou seja, outras transformações que ocorrem para quê? Para que esse que eu chamei de agora de quimo, né? Ele precisa ser transformado para depois ser absorvido. Mas isso é o que? Pequeno resumo que nós iremos ver detalhadamente. Então, boca é o primeiro local do amido, ou seja, dos açúcares. Estômago, segundo local, sabe de onde? Das proteínas. E agora, fase intestinal, que ele começa justamente na onde? Ele começa no intestino delgado e vai terminar no intestino grosso. Professor, como assim? Ele começa no duodeno e vai terminar no intestino grosso, que nós vamos ver na anatomia. Então, aqui nós começamos, sim, a digestão. Vejam só, no início da minha explicação eu falei, o alimento, eu preciso do alimento. O alimento ele vai passar pelo processo de digestão. Depois do processo de digestão, vai ter o que? A motilidade. O que é motilidade? A motilidade será o que? O movimento desse alimento ao longo de vários tubos que se conectam. Depois, no final, eu tenho a absorção. Mas para que haja transformação, eu preciso de ajuda de fora. A secreção. Então, o alimento ele entra para ser feita a digestão. Ele desce porque do movimento. Ele é absorvido para o sangue. Mas para eu quebrar o que eu preciso para ser absorvido, eu preciso da secreção. Então esse é o processo básico da digestão. Agora nós podemos falar seguramente, sabe de quê? Da anatomia. Sim, agora é a anatomia. Agora sim. Nós vamos pegar tudo que nós discutimos e vamos entrar nessa anatomia. Veja só, anatomia. Eu tenho a boca. Na boca, eu falei no início, existe a saliva, mas de onde que elas são produzidas? Glândulas sublinguais, submandibular e parótidas. Olha que coisa interessante, eu já tinha falado antes, a saliva, ela contém enzimas, não lembra? E é a chamada de amilase salivar. Olha aí, ó, agora vem o que? A anatomia. Repare o seguinte, não é só uma glândula, é sublingual, submandibular e parótida. São 3 para produzir a saliva. Então, 3 locais para que ocorra, sabe o quê? Produção da saliva e junto com a saliva, a enzima. Depois, esôfago. O esôfago é um local de passagem dupla. Por que eu falo dupla? Pelo seguinte, passa alimento? Passa. Passa também gases? Passa. Então, a boca é o primeiro local. Segundo o quê? Segundo a faringe. Depois, o esôfago. O esôfago vai ser importante para quê? Para a descida do alimento. Depois, o estômago, dividido em 3 regiões. Depois, o intestino delgado. Depois, o intestino grosso. Depois, o ânus. Então, aqui eu tenho a sequência. Boca, depois da boca eu tenho a faringe, depois o esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Você viu que aqui foi omitido a faringe, mas sabe por quê? Porque ele é duplo. Ele tem, na realidade, um lado que passa gases e tem outro lado
que passa, sabe o quê? O próprio alimento. Certo? Só que não são separados, é o mesmo local. Eu disse lado para você entender. Hora que passa alimento para a respiração. Hora que passa gases, para o alimento e passa os gases. Olha aqui a anatomia. Então você está vendo o seguinte, as glândulas parótida, sublinguais. Ah, tá aí. O esôfago. Olha aqui, o esôfago. Vejam que foi omitido de novo o que? A faringe. Porque pelo fato de ser duplo. Certo? Depois, o estômago. Depois do estômago, eu tenho, sabe o que? O intestino delgado. Depois, o intestino grosso. E depois, o reto e o ânus. Isso aqui é bem básico para você entender o que nós iremos estudar. Agora começamos. Saliva. Saliva, como eu disse, está preparado já você. Saliva contém o quê? Enzimas. E essas enzimas são chamadas de quê? Amilase salivar. Essa amilase salivar, ela precisa do meio. Sabe qual meio? Um meio que seja neutro. O que quer dizer meio neutro? Não pode ser ácido e não pode ser básico. Então, tem que ser neutro no meio. Neutro no meio é 7. 7 quer dizer neutro. Controlada pelo sistema nervoso autônomo. Mas qual? Parasimpático. Quem manda na digestão é o parasimpático. Acetilcolina. Olha aqui a boca. E este aqui, pessoal, olha aqui, ó. Esses primeiros aqui, corta. Esses daqui do fundo, amassa. Os caninos perfuram. Olha aqui, ó. Essa é a boca. Aí vem uma pergunta interessante. Eu falei no início da aula que o gosto faz parte da digestão. Quando você sente o gosto, sabe o que? Do café. Na qual parte da língua? No fundo da língua. No fundo da língua você sente o gosto do café. O gosto amargo. Começa a observar em você. Então o gosto amargo está aqui, ó, no fundo da língua. Certo? Quando você vai provar o leite para o bebê, você não coloca o leite no meio da língua. Você coloca na ponta da língua. Receptores para o doce. E assim eu tenho para o salgado e para o ácido. Olha que coisa interessante. Então hoje você vai fazer o seguinte, você vai pegar o café, vai colocar na boca. E você vai sentir o gosto. Sabe onde? No final da língua. Quando você for provar uma coisa doce, você vai provar que parte da língua? Parte anterior, ponta da língua. Agora, lateralmente, o salgado e depois o ácido. O ácido é devido, sabe o quê? A substâncias cítricas. O salgado é devido ao sódio, o sódio. Então o ácido, coisa ácida, coisa cítrica, é hidrogênio. Salgado, o salgado é o sódio. O doce, a ponta, sacarose, frutose, olha aí. E o cafezinho, amargo, certo? Posição das glândulas sublinguais, olha aqui embaixo, submandibular, embaixo da mandíbula, e a parótida, que tem participação tão grande, mas tão grande no processo da salivação. E aqui nós estamos olhando, sabe por quê? Para aquele que foi omitido, que todo mundo deixou no canto. Sabe por quê? Porque tem uns que falam assim, participa ou não participa? Não participa, faringe. Duplo. Então olha aqui, ó. Repare uma coisa interessante. A faringe, ela é interessante, pessoal. Sabe por quê? Ela permite que esse bolo alimentar, olha aqui, ó. Ele permite que o bolo alimentar, ele desça em direção ao esôfago. Então não tem como o alimento descer diretamente para a traqueia. Ele tem que descer
para o esôfago. E para descer para o esôfago, ele tem que passar pela faringe. Não tem outra saída. Então aqui você está vendo o movimento aqui do bolo alimentar. Olha a palavra, bolo alimentar. Eu não estou mais falando alimento. Sabe por quê? Na boca teve a digestão do amido. Transformou em maltose. Beleza. Mas não é mais alimento, concorda? Então vamos dar um nome. Bolo alimentar. Por isso que você vê no livro, bolo alimentar. Então, você nota o seguinte, você nota que a língua, ela empurra o alimento para baixo, passa pela faringe e vai cair no esôfago. Esôfago. Movimento peristáltico. O que é esse movimento peristáltico? Parasimpático, nome da substância? Acetilcolina. Então a acetilcolina, ela que é responsável por esse movimento aqui, ó. Certo? Que nós chamamos de movimento peristáltico. O que é movimento peristáltico? Movimento de descida. Então ele começa a descer devido ao movimento peristáltico. Se você pega, sabe o que? Coloca uma colherada de arroz na boca e vira de cabeça para baixo, será que vai voltar para a boca? Não, porque o movimento peristáltico você está notando que é o quê? É o único sentido. É sempre o quê? Sempre da faringe, esôfago e estômago. E quem controla? Você? Não. Sistema nervoso periférico parasimpático, através de uma substância chamada de acetilcolina. Então tudo isso aqui é devido, sabe o quê? A acetilcolina. Aí veja só, caímos no estômago. Vejam só, o estômago, ele tem uma válvula aqui e uma válvula aqui. Essa válvula aqui está localizada nessa região aqui. Nós chamamos, sabe de quê? Válvula cárdia. E essa aqui, piloro. A cárdia abre, o bolo alimentar, puf, cai aqui. O piloro fecha. Uma coisa interessante, veja só. Você está num local extremamente ácido. Concorda? Extremamente ácido. Professor, por que extremamente ácido? Refluxo. Refluxo é uma acidez que sobe, que perturba, que Ave Maria, que queimação no peito. Por quê? O HCl do estômago. Então, o estômago é um tubo muscular que depende do sistema nervoso parasimpático. Para quê? Fazer movimento peristáltico. Até o estômago faz movimento peristáltico. Para quê? Para misturar o bolo alimentar. Então, vamos conhecer melhor o estômago? Se eu pegar uma parte do estômago, olha aqui, ó, vou pegar só essa parte aqui do estômago. Professor, esse aqui é o estômago? Não, o estômago está aqui em cima. O estômago está aqui em cima. Aqui eu tenho, sabe o quê? Eu tenho aqui o estômago e aqui eu tenho uma glândula. Então, o estômago é este, o estômago é esse. Daqui eu tenho uma glândula, olha aqui, ó, a saída é aqui. Então esse aqui é uma glândula. Glândula é formada de quê? Células. Quais células eu tenho nessa glândula? Eu vou ter células, sabe o quê? Vou falar algumas. Células parietais. Células principais. Células G. Células produtoras de muco. Voltando de novo, olha aqui, ó. Células parietais. O que faz as células parentais? As células parentais, isso aqui, ela aqui, ó, células parentais, olha aqui, ó. Essa aqui é a célula parentais. Sabe o que ela faz? Ela produz o ácido clorídrico e um fator chamado intrínseco. O que é esse fator intrínseco? A vitamina B12 não ia aguentar a acidez do estômago. A acidez do estômago é 2. Então, a vitamina B12, ela precisa ser protegida. E o fator intrínseco, ele vai lá e pum, segura a B12 para não ser destruída pela acidez. Mas, professor, o senhor falou também que tem o ácido clorídrico. Sim, as células chamadas de parentais liberam tanto o fator intrínseco para proteger a B12, como também faz o seguinte, libera o ácido, ou secreta o ácido clorídrico. Células principais.
As células principais, sabe o que ela faz? Ela libera o pepsinogênio. Pepsinogênio? O professor me ensinou uma vez que era pepsina. Não, pepsinogênio. Sabe por quê? Vamos na origem. O pepsinogênio, quando é liberado pelas células principais, o ácido clorídrico, o HCl, transforma ele numa forma ativa chamada pepsina. E essa pepsina vai na proteína. Quando ele vai na proteína, sabe o que ele faz? Ele vai lá e quebra essa proteína. Não lembra do cabelo? Cabelo grande. Tá aqui o cabelo grande. Agora veja só. A pepsina, ela fragmenta o cabelo. Isso ela vai fazer com a proteína. Fragmentar a proteína. Então começa a fragmentar a proteína em pedaços menores que nós chamaremos de peptídeos. Então, primeiro local da digestão da proteína, estômago. Mas vejam só, eu tenho também as células G que eu disse. O que é a célula G? Células que têm atividade hormonais. Hormonais. Então, digestão envolve hormônio, envolve sistema nervoso central, envolve sistema nervoso periférico, envolve, certo? A célula G libera um hormônio chamado gastrina. Sabe o que a gastrina faz? É ela que é responsável por toda essa bagunça. Todo esse hormônio que foi liberado aqui, toda essa substância que foi liberada é a gastrina. A gastrina é ela que ativou toda o HCl, ativou o fator intrínseco, ativou também a pepsina. Então, tudo isso dependeu de quê? Da gastrina. Agora, vejam só. Vamos ver o cabelo? Olha aqui o tamanho do cabelo. Ó. Olha a proteína. Olha a proteína. Agora, repare uma coisa interessante. Olha o tamanho da proteína agora. Aí você vai perguntar, professor, como que você está falando proteína? Né? Por que você não está falando proteína? Olha o tamanho dessa proteína. Repare que a proteína tem uma coisa interessante que é nela. Sabe qual que é? Olha essa extremidade dela para ser uma proteína. De um lado tem que ter nitrogênio, de outro lado tem que ter o grupo carboxila. Ou seja, uma proteína de um lado tem uma extremidade nitrogênio e noutra extremidade carboxila. Agora repare aqui, ó, vou quebrar ela. Ela continuou agora com uma extremidade nitrogênio e outra extremidade carboxila. Uma extremidade nitrogênio e outra extremidade carboxila. Certo? Então, isso aqui foi o que? O processo da digestão. Mas agora nós vamos continuar aqui falando ainda mais dessa digestão. Vamos para o intestino delgado. O que acontece no intestino delgado? Bem, a boca já resolvi. O estômago já resolvi. O pH da boca estava certo, tá bom. O pH do estômago, 2, tá bom. Mas por que 2, professor? Devido ao ácido clorídrico. Deixou meio muito ácido. Agora nós vamos para o intestino delgado. Na boca, o alimento foi transformado em o que? Bolo alimentar. Desceu pela faringe, esôfago, chegou no estômago. Ele não recebe mais nome de bolo alimentar. Depois dessas proteínas transformadas, ele vai receber nome de quê? De quimo. Um processo chamado quimificação ou quimifação. Aqui eu tenho agora o intestino delgado, que ele divide-se em duodeno, jejúnio e íleo. Eu tenho duodeno, jejúnio e íleo. Isso aqui corresponde, sabe o quê? Ao intestino delgado. Pessoal, é nesse momento que você vai entender uma coisa espetacular. Nós iremos entrar agora na área do pâncreas. Para me falar do pâncreas, eu tenho que mostrar o pâncreas para você. Olha aqui o pâncreas. Se perguntarem para você qual a localização anatômica do pâncreas, atrás do estômago, pronto, matou a charada. Esse aqui é o pâncreas. O pâncreas, ele contém, sabe o quê?
a ilhotas pancreática. Essas ilhotas pancreáticas que você está vendo aqui, ó, são ilhotas pancreáticas. Ela possui dois tipos de células principais. Ela possui célula alfa, célula beta. Célula alfa diminui ou aumenta o nível de glicose no seu sangue, porque produz uma substância chamada, sabe o quê? Glucagon. Célula beta diminui o nível de glicose no seu sangue. Ela produz, sabe o quê? A insulina. E nós temos o terceiro tipo celular. Nós temos célula alfa, célula beta e temos também a célula delta. A célula delta. A célula delta não está aqui, mas sabe o que ela faz? A célula delta, ela consegue, sabe o quê? Inibir tanto a insulina como o glucagon. Olha que coisa espetacular. Então, a célula alfa, ela produz o quê? O glucagon. A célula beta produz a insulina, que diminui a glicose. E a célula delta, o que ela faz? Ela consegue, sabe o quê? Ter o comando. Inibir tanto a insulina como o glucagon. Depende da situação. Então, essa aqui é a parte, sabe do quê? Do pâncreas. Agora nós vamos para quem está à frente do pâncreas. À frente do pâncreas nós temos, sabe quem? A bile. Mas onde que a bile está armazenada? Armazenada, não produzida, na vesícula biliar. Isso aqui é a vesícula biliar. A vesícula biliar, ela armazena a bile. Ela não contém enzima. A vesícula biliar, sabe o que ela faz? Armazena o que foi produzido no fígado. Uai, então na realidade, aqui na vesícula biliar só serve para armazenar? Sim, só para armazenar. Ela apenas armazena o que foi produzido no fígado. O fígado, ele produz, sabe o que? A bile. A partir de quê? De colesterol. Professor, uma menina, ela fez a retirada da vesícula. E depois fiquei sabendo a história dela, porque ela submeteu a emagrecimento rápido. Para que a resposta? Sabe o que aconteceu com essa menina? Aconteceu o seguinte: essa menina, ela emagreceu tão rápido, mas tão rápido, que não deu tempo nem para o fígado transformar esse colesterol em bile. Então o colesterol passou direto e foi direto lá para a vesícula biliar e formou esses cristais que se chamam de pedras, né? Pedra. Essas pedras fazem com que essa musculatura, ela comece o quê? Contrair. Por isso que na realidade, eu estou dizendo, a bile, ela é armazenada na vesícula biliar. Ela não é produzida. Quem produz é o fígado. Certo? Quem produz é o fígado. Agora, continuando. O que acontece no intestino delgado? No intestino delgado nós temos, sabe o quê? Uma parte interessante. Eu disse para você, primeiro eu tenho que conhecer pâncreas de um lado e eu tenho, sabe o que? A vesícula biliar de outro lado. Um defende com o outro, Aí, sabe o que acontece? Veja só. O pâncreas, ele recebe uma informação para ele liberar a secreção pancreática. A vesícula biliar recebe uma informação para liberar a bile. Mas se você parar para analisar, receber fica uma coisa duvidosa. Receber de quem essa informação? Mas um minutinho, eu falei assim atrás, ó. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e agora o sistema endócrino que eu falei, os hormônios. É os hormônios que vão agora fazer esse trabalho. Sabe o que eles vão fazer? Vamos ver o que ele pode fazer, esse hormônio. Vamos ver aqui. Você tem um hormônio chamado secretina, você tem a colecistocinina
e você tem o chamado enterogastrona. Então, veja só, eu tenho a secretina, a colistocinina e a enterogastrona. Então, o que vai acontecer? Veja só, a secretina, ela vai lá no pâncreas e manda o pâncreas secretar a secreção pancreática. Colicistocinina, ela vai lá no pâncreas e dá uma força. Você não viu a secretina chegar aqui? Libera. Mas também ela vai, sabe na onde? Na vesícula biliar. A enterogastrona. A enterogastrona, sabe o que faz? Ela sai do duodeno, sobe lá no estômago para inibir a gastrina. Porque a gastrina foi liberada pela célula G lá no estômago. Então a gastrina, ela foi liberada pela célula G, quando eu mostrei o estômago. E quem vai inativar ela? A enterogastrona. Então eu tenho aqui, na realidade, um controle espetacular e um controle hormonal. Então, voltando, a secretina foi lá no pâncreas. Colistocinina foi lá na vesícula biliar, mas também foi no pâncreas, para dar uma dose de reforço. Libere! E a enterogastrona, ela foi lá no estômago. Sabe para quê? Para que, na realidade, ocorresse a liberação ali no duodeno da secreção pancreática, liberação da bile e inativação da gastrina no estômago. Então, estamos indo agora para outra área. Olha aqui, o resumo que eu falei. Olha aqui, ó. A gastrina lá no estômago, beleza. A secretina lá no pâncreas. Colicistocinina tanto na vesícula biliar como no pâncreas. E a enterogastrona, ela foi inibir a gastrina. Olha aqui a palavra dela, ó. Inibe. Gastrina, estimula. Então, quem inibiu a gastrina foi a enterogastrona, que foi lá no estômago para inibir. Então, esse aqui foi mais uma parte da digestão. E aqui, como todos os livros mostram, aquela bagunça hormonal. Vamos tentar entender aqui como que ocorre? Então, vamos analisar aqui, ó. Gastrina, estômago, liberado pela célula G, beleza? O pâncreas, ele ficou sob atuação de quem? Da secretina. Aí, ó, secretina foi no pâncreas, muito bem. Colistocinina. A colistocinina, o que ela fez? Ela foi tanto no pâncreas como ela foi na vesícula biliar. O estômago, ele era ativado pela gastrina. Eu falei que a secretina atuava na vesícula biliar e a colicistocinina atuava tanto na vesícula biliar como atuava no pâncreas. O pâncreas liberava, sabe o quê? O suco pancreático ou a secreção pancreática, composta de quê? Tripsina. A tripsina é uma das enzimas produzida pelo pâncreas. Bicarbonato não é enzima, mas serve para neutralizar quem chegou ácido. Sabe quem? O quimo chegou muito ácido do estômago. Beleza. Outro, a tripsina, quando ela veio, sabe o que ela veio? Ela veio louca para quebrar, sabe quem? O peptídeo. O peptídeo lá do estômago. Não lembra? Proteína no estômago transforma em peptídeo. Esse peptídeo ainda está grande, eu preciso quebrar ele. Aí veio a tripsina. Mas a tripsina, sabe o que aconteceu? Ela pegou esse peptídeo e quebrou em oligopeptídeo. Começou a ficar pequeno. Mas aí vejam só o que acontece. Eu tenho também aqui, no suco chamado pancreático, as nucleases, para quebrar o que? DNA e RNA. Eu tenho aqui também, na secreção pancreática, eu tenho também as lipases. Para que serve a lipases? Para quebrar as gorduras. Mas, professor,
Eu li um livro falando que a bile quebrava. Não, a bile prepara a gordura para ser quebrada. Quer ver uma coisa semelhante à bile? Pega, sabe o que? Sabão. Sabão, uma panela totalmente gordurosa. Você vai notar que a gordura vai ser dividida em partículas menores. Essa aí é a bile. Agora, o que vai acontecer? Agora, a secreção pancreática, ela vai ter a lipase para pegar esses pedacinhos menores de gordura que foram fragmentados e transformar em ácido graxo e glicerol. Então, você está notando, sabe o que é? Nuclease, tripsina, eu falei da lipase. Todo esse aí são necessários para quê? Para atuar naquele que veio do estômago. Aquele que veio do estômago, ele veio em pedaços maiores, mas não foram quebrados no estômago. Era para ser quebrado, mas a natureza não me deu essa chance. Ele teria que ser quebrado pela segunda vez. No estômago foi a primeira vez a proteína, agora a segunda vez essa proteína vai ser quebrada. Então ela vai ser quebrada em oligopeptídeo. Peptídeo, vamos lá, proteína, peptídeo, estômago, intestino delgado, lá no duodeno. Agora eu tenho os peptídeos sendo quebrados em oligopeptídeo. Atividade, tripsina. A tripsina vai fazer isso. Depois de feito esse trabalho, o que vai acontecer? Depois de feito esse trabalho, nada melhor do que falar do fígado. O fígado tem mais de 500 funções. Uma delas eu falei para você, produtora da bile. Uma delas. A bile. Da onde que vem a bile? Do colesterol. Muito bem. Produzido na onde? Produzido lá no fígado. Eu já tenho os oligopeptídeos. Beleza. Mas ainda não é suficiente. O oligopeptídeo tem que ser agora quebrado. Quebrado em quê agora? Em aminoácidos. Aí, a última porção lá do intestino delgado vai fazer o seguinte: vai pegar agora aquele oligopeptídeo e vai transformar em aminoácido. Quem que vai participar dessa quebra? Quem que vai participar dessa quebra? Eu tenho, sabe quem? Eu tenho a carboxipeptidase, olha o nome dele, e a aminopeptidase. A carboxipeptidase, ela consegue saber fazer, sabe o quê? Ela consegue pegar o oligopeptídeo e transformar em aminoácidos. Eu tenho também a aminopeptidase, que consegue quebrar esse oligopeptídeo em aminoácidos. Agora sim, meu amigo, pronto para ser absorvido. Mas absorvido na onde? Pelas microvilosidades. Aqui aconteceu agora o mais importante, as microvilosidades. A microvilosidade, elas vão, sabe o quê? Absorver. Absorver quem? Ela absorve os aminoácidos, ela absorve a lipase, o ácido graxo e o glicerol. Ela absorve a glicose, ela absorve a galactose, ela absorve a frutose. Então isso acontece a nível de quê? Do intestino delgado. A última porção, jejum e ilho. Repare uma coisa interessante, transporte ativo. Pessoal, você sabia que na realidade a glicose ela tem que sofrer para entrar? Tem que sofrer, sabe por quê? Porque o sódio que pega ela e leva para o sangue. Olha que coisa espetacular. É o sódio que carrega isso. E lá no final, no intestino grosso, o que vai ocorrer? Ali eu tenho, sabe o quê? Eu tenho bactérias que vão produzir vitaminas. Eu tenho ali também o local onde que vai ter a absorção da água e depois a formação das fezes. Pronto, acabou a digestão. Então, a digestão é um processo que envolveu tanto lado olfativo, visual,
nervoso central, nervoso periférico e do nervoso periférico uma substância. Quem foi? Acetilcolina. Acetilcolina. O sistema nervoso parasimpático. Isto é a digestão.